Palmeiras com mais um vice-campeonato e Rafael Veiga preparando as malas para ir embora. O Abel Ferreira, que é sempre tão eloquente, aliás, ele foi eloquente o tempo todo com a coitada da quarta árbitra, dedo na cara, perdigoto na cara, grito e tal. Na coletiva respondeu lá 2 perguntas e foi embora. Vamos ouvir e vamos também ouvir o Veiga, o cara que estão sinalizando como responsável pela perda do título. Vamos ouvir tudo. Para quem, como alguns diziam que nós íamos estar um mês a ver esta final em casa, viemos a disputar e o jogo foi perdido, na minha opinião, no nosso jogo em casa, em função daquilo que são os 90 minutos de lá e de cá. Nós perdemos esta eliminatória em casa, aqui, foi o que foi, e parabéns ao Corinthians também. Olhando o primeiro jogo, a semana que teve de trabalho e hoje, o que você acha que faltou o Palmeiras ter saído com a vitória? O que precisa melhorar no futuro? Faltou fazer mais golos que o nosso adversário. Bom, tá aí o que o Veiga falou depois também, ali na Zona Mista, e o Veiga, sim, falou bastante, deu uma entrevista até longa. Sou muito feliz no Palmeiras, tive outras oportunidades para sair em outros anos e não deu certo. Hoje eu estou muito feliz aqui. Não sei o que vai acontecer, quero continuar ganhando títulos, tem outras coisas para conquistar aqui ainda. Quero sempre ajudar o Palmeiras, eu não sei. Minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer. O próprio empresário do Veiga falou que teve proposta para sair, ficou e parará, paraí e tal. E aí, Júlio, dá um plá. Além do cachetaço ali do Emiliano Dias, o Abel, né, de tão poucas palavras, como eu falei, né, ele que fala tanto, ontem respondeu 2 perguntas e foi embora, mal respondeu. E o Veiga, que teve que encarar ali a zona mista e falou, estava muito abalado realmente. Tironi, assim, falando pelo ângulo do Palmeiras, essa final, acho até que o melhor, né, que a entrevista do Abel tenha sido curta, porque realmente, para ouvir o Abel ali falando mal de arbitragem, dando as desculpas, sempre era melhor ter sido curto mesmo, e tem que respeitar também quem perdeu e estava bastante chateado por isso, né? Acho que o Palmeiras fez uma final muito decepcionante, muito abaixo. Se a gente olhar para os Palmeiras dos últimos anos, aliás, o Palmeiras evitou o tetracampeonato do Corinthians e o Corinthians evitando o tetracampeonato do Palmeiras alguns anos depois, né? Alguns jogadores cascudos desse Palmeiras tão campeão já não estão mais, né? O Zé Rafael, o Rony, o Gustavo Gomes não tá jogando, tem alguns jogadores, Dudu, tem alguns jogadores ali que foram substituídos por outros que nessas 2 finais não se mostraram muito à altura, né? E que, claro, talvez com o tempo se mostrem. O Palmeiras não jogou nada nos 2 jogos, né? Algumas finalizações na primeira partida, claro, estava perdendo o jogo e acaba indo naturalmente para cima, mas muito decepcionante. Considerando que é um campeonato em que o Palmeiras quase foi eliminado na primeira fase, o que teria sido injusto pelo regulamento ali, mas considerando também que o Palmeiras chegou na final porque ganhou do São Paulo com um pênalti absolutamente inexistente marcado a seu favor, assim, é um campeonato que o Palmeiras não mereceu ganhar, né? Quem mereceu ser campeão foi o Corinthians mesmo, o Palmeiras não passou nem perto de merecer ser campeão, e o Abel parece cada vez mais um disco riscado, um samba de uma nota só, porque o Palmeiras foi o mesmo ontem do primeiro jogo, né? Mesmo na escalação, tirando ali a presença do Martínez o Martínez, né? No lugar do Richard Rios. Ô, Danilo, daqui a pouco eu vou a gente vai falar da enquete já, porque fala de outro assunto que a gente vai falar também, mas só para não perder o gancho sobre essa história do Palmeiras, sobre o quanto o Palmeiras está devendo nesse começo de temporada, também a temporada começa para o Palmeiras agora. Talvez a temporada de maior expectativa para o Palmeiras. O que você acha? Bom, eu acho que é o 2º ano seguido. Assim, na janela do meio do ano passado, quando o Palmeiras fez as contratações, por exemplo, do Felipe Anderson, né, que a gente hoje sabe que o Felipe Anderson ainda não vingou, mas quando chegou, o comentário era, olha, agora o Abel tem o melhor elenco que já teve na mão. E o ano passado, o Palmeiras, depois desse elenco, né, depois das chegadas no meio do ano, não ganhou nada, né? Tinha ganhado o Paulista no começo do ano, antes dessas chegadas todas. E agora, de novo, acho que a diferença grande é que o Palmeiras reformulou o time, né, em relação ao ano passado. No meio do ano passado, o Palmeiras ganhou algumas opções. Nesse começo de ano,
O Palmeiras mandou embora o Rony, o Dudu, o Zé Rafael. Então o Palmeiras está em reformulação realmente. De novo, o Palmeiras começou o campeonato jogando com time misto. Como disse o Arnaldo, o Vitor Roque ontem correu, se apareceu, ele faz uma movimentação muito parecida com o que o Rony fazia no Palmeiras. Não tecnicamente falando, obviamente que o Vitor Roque é melhor tecnicamente, mas ele tem uma movimentação, o jeito que ele joga, o jeito que ele corre, incomoda a saída do adversário, é muito parecido com o que o Rony faz. Agora, a gente precisa ver o Palmeiras jogar muito mais do que jogou nessa temporada. Não adianta ficar só nessa expectativa. O Palmeiras vai ter que ver como vai entrar o Paulinho, como o Maurício pode entrar. O Veiga é uma questão muito à parte, né? Ele joga essa temporada ele não tem uma partida que você olha e fala, olha, de novo, o Veiga, ele realmente conduz esse time, né? Ontem, de novo, ele perdeu a grande chance que ele tinha. E aí você olha os números dele, os números não são ruins, né? São 8 participações em gols em 14 jogos. Só que é isso, quando o time mais precisa dele, ou quando o time precisa dar uma resposta para sua torcida, esse time não dá. Como vai ser contra o Botafogo agora? Vai jogar de novo dessa maneira, meio entrando na estratégia do adversário, meio blasé, como foi no meio de campo do jogo de ida, ou vai jogar com mais vontade, como foi contra o São Paulo, por exemplo? Então o Palmeiras ele não consegue uma regularidade, não consegue uma marca, não tem ainda um jeito que você olha e fala, esse é o Palmeiras do Abel de 2025. O que, de novo, pode até ser considerado natural pelas alterações, pela mudança, pelo pouco tempo do Vitor Roque, o Paulinho nem estreou, mas está devendo. E a expectativa é essa, a expectativa é de um time que vai jogar muito mais e que vai conseguir brigar pela parte de cima da tabela do Brasileirão, que tem que chegar numa semifinal, pelo menos, de Copa do Brasil, que tem que chegar de novo ali numas quartas de final de Libertadores por conta do investimento. Claro, investimento não garante nada e tudo mais, quando você investe, você é cobrado nessa proporção. E o Palmeiras está devendo bastante, de novo. O Palmeiras de hoje é um Palmeiras muito mais imaginário do que real. Mundial não serve é para nada, né? objetivo? Não existe. Não existe colocar o Mundial como objetivo para nenhum time sul-americano, Juca. Não, assim, você tem que ir, fazer uma boa participação, uma figura. Agora, você ganhar de Real Madrid, Bayern... O que seria uma boa participação para o Palmeiras na temporada, na sua opinião, com o investimento feito? Tem que ser campeão, pelo menos campeão de um dos 3 principais campeonatos. A Copa do Brasil. A Copa do Brasil ou Brasileiro. A Copa do Brasil. Falar que ser campeão mundial é meio quase um delírio. Peraí, gente. Vocês não acham? Não, ser campeão mundial. Não tô falando campeão mundial, mas o Palmeiras investiu para ganhar as 3, como os outros, como o Botafogo investiu, como o Flamengo investiu. O Botafogo ganhou as 2. Com investimento proporcional do Palmeiras no ano passado, ganhou a Libertadores. O Palmeiras ainda não ganhou a Libertadores e o Brasileiro, coisas que o Flamengo do Jorge Jesus, vamos falar desse homem maravilhoso, e o Botafogo do Arthur Jorge conseguiram. O investimento do Palmeiras é que tá. E a gente cobrou o Flamengo esse tempo todo para ganhar tudo. Né? E o rubro-negro cobrou. E o Botafogo ano passado a gente falava, é investimento para ganhar tudo. O Palmeiras investiu para ganhar tudo. Não estou falando do Mundial. Não estou misturando as coisas, não. Para dominar o futebol brasileiro. O investimento do Palmeiras feito foi para dominar o futebol brasileiro. Né? Vai falar de seleção já, Mauro? Eu quero discordar do Danilo em relação a essa afirmação de que não há nenhum time sul-americano que possa ganhar o Mundial. Eu acho que o Flamengo não é favorito, claro, mas o Flamengo pode. Calma. Vamos ver. Mauro, para fechar, a gente vai falar já. Logo nas quartas de final, né? É muito difícil. E ele pode ganhar do Bayern. Já fizeram de alinhamento. Se você tivesse 10 fichas, Mauro, hoje nas mãos, você apostaria quanto numa melhor temporada? Quem terá a melhor temporada, o Corinthians ou o Palmeiras? Acho que o Palmeiras tem um time melhor e tem mais tranquilidade, né? O Corinthians tem muitos problemas, né? O Corinthians acabou de ser eliminado, gente, da Copa Libertadores da América na fase preliminar pelo Barcelona de Guayaquil. Foi há 2 semanas. A gente não pode esquecer disso, de um papelão desse, da competição mais importante, porque ganhou o campeonato estadual num jogo horroroso. Hora de falar sobre o Palmeiras, mas especificamente de Rafael Veiga. Será que ele disputou nessa quinta-feira sua última final com a camisa do Verdão? Se sim, foi uma final para se esquecer.
O Veiga perdeu um pênalti na reta final da partida, quando o jogo estava em 0-0. O gol do Veiga garantiria a decisão por pênaltis. Palmeiras e Corinthians empataram na Neoquímica Arena em 0-0, como no jogo de ida. No Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0. O Timão se sagrou campeão. Daqui a pouco eu falo sobre o título do rival. Quero explicar um pouquinho do contexto de Rafael Veiga e a perspectiva de saída na metade do ano. O empresário do Veiga, o André Cury, revelou que existe um acordo entre as partes, Palmeiras e o jogador, para que ele vá embora na metade da temporada. Abre aspas para o André Cury: a gente tem uma promessa do Palmeiras para vendê-lo já em julho, mas não sei se eles vão cumprir com essa promessa, fecha aspas, disse o André Cury em uma entrevista recente. O empresário do jogador também assegura que Inter de Milão e Milan são dois dos interessados entre vários clubes europeus que monitoram os passos do jogador palmeirense. O Veiga disse que não tem pressa para sair. Essa declaração foi dada depois da eliminação do vice-campeonato paulista, abre aspas, pro atacante, pro meio atacante no caso, né? Minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer. Sou muito feliz no clube. Tive outras oportunidades para sair e em todas elas não deu certo, fecha aspas. Só para completar o noticiário alviverde, decepção, frustração e irritação são palavras que estão no dicionário do palmeirense nessa sexta-feira, até porque o Palmeiras emplaca seu 4º torneio seguido sem taças. Foi assim no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América do ano passado e agora também no Paulistão de 2025. Verdão desperdiça a chance de faturar um inédito tetracampeonato paulista. Eram 3 taças consecutivas. O Corinthians acabou com essa possibilidade. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!